Enfrentamento ao vício do alcoolismo é um desafio complexo. Sabemos que aceitar e compreender o próprio diagnóstico é uma das grandes dificuldades para aqueles que enfrentam essa doença. Nesses casos, é muito comum ouvirmos que os laços familiares também são profundamente afetados e, por vezes, até rompidos. Isso acontece porque muitas vezes a própria base familiar não possui conhecimento profundo sobre a doença. Além disso, não tem estrutura emocional para ela mesma ao familiar doente. E nesses momentos, às vezes, nos questionamos sempre para cuidar, salvar e curar. A gente vai falar mais sobre o alcoolismo agora com o psicólogo Iriston Heleno. Iriston, seja bem-vindo ao podcast Três Pilares. Eu agradeço pelo convite do podcast para a gente poder conversar sobre esse Iriston, assunto. para a gente começar, eu queria lhe perguntar quais os impactos que o alcoolismo traz na vida do indivíduo que consome demais e também na vida dos familiares, daquelas pessoas que estão mais próximas. O alcoolismo ele é uma droga depressora, né? Assim como uma citação que eu vou deixar aqui no finalzinho do podcast sobre uma psiquiatra de referência, Ana Beatriz, que escreveu best-sellers como Mentes Depressivas, Mentes Ansiosas. O alcoolismo, tanto na concepção dela, e eu concordo com isso, é a pior droga que existe, porque é a que a gente mais tem fácil acesso a ela, sabe? É uma droga extremamente depressora, comparado, por exemplo, outra droga depressora é a morfina, mas o álcool em si, a gente se abstendo ali apenas ao tema álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. Então, a partir do momento que o indivíduo ele começa a fazer uso, ele vai ter uma série de questões prejudiciais a ele e à família, como você disse, certo? Então, inicialmente, ele vai ter prejuízos sociais, ele vai ter prejuízo na comunicação, e eu não estou falando enquanto ele estiver fazendo uso do álcool, mas sim caso, por exemplo, quando ele está sóbrio, quando ele consegue ficar sóbrio, ele fica, geralmente é um indivíduo muito tímido, e essa situação para ele é uma situação estressora. Então, o que é que ele faz nessa situação? Ele recorre ao álcool novamente, porque ele sabe que, ao fazer uso da droga, ele vai conseguir sociabilizar ali. Já para a família, né, realmente fica algo também pesado, porque a família vê o parente naquela situação e muitas vezes não tem a informação correta do que se deve ser feito, em que grau está aquele transtorno, entende? Como é que a gente sabe, se é que tem como saber, se aquele momento já passou do limite? Eu estou consumindo álcool, mas eu já tem como saber? Descobre isso. Então, justamente a partir do momento que você começa a se auto-observar. Precisa existir uma auto-observação não só de quem passa pela situação, mas do que estão ao redor. Ou seja, você parar para ouvir o que as pessoas estão falando sobre você, entende? Como você lida com a bebida. A questão da bebida em si, exclusivamente ela, a gente vai ter ali certos graus, certo? Enquanto a gente começa a beber, por exemplo, a gente tem o primeiro grau, que geralmente é aquele grau ansiolítico, vamos dizer assim. Você está naquela ansiedade, e você termina bebendo uma ou duas doses e você já vem naquela com aquele frescor, vamos dizer assim, que é o que o pessoal diz, já estou alegre, já estou feliz. Já o segundo estágio, que vamos dizer aí que seja de umas duas, três doses para cima, vai variar de acordo com o indivíduo, vai variar de acordo se for mulher ou homem, porque metabolismos são diferentes, entende? Então, o jeito de metabolizar dentro do corpo vai interferir também. E essa segunda fase já é uma fase muito eufórica, onde você fica simpático demais, começa a paquerar o pessoal,
E vem a terceira fase, que é a fase que onde o pessoal sempre comenta, poxa, tu já tá um bêbado chato, vamos dizer assim. E daí que está preocupante. Por que, que eu comentei que o álcool ele seria uma das drogas mais perigosas? O álcool nessa terceira fase ele pode levar você até um coma, entende? Então, quando é que você sabe que está passando por essa situação? É quando sua questão social ela fica prejudicada, quando os laços sociais, os vínculos sociais, eles ficam ali prejudicados, entende? A pessoa geralmente não consegue trabalhar, não consegue dar uma pausa, vamos dizer assim, entendeu? Hoje a gente tem grupos como os alcoólatras anônimos, né? E os narcóticos também, o NA e o AA, e que cuidam dessa parte com a terapia em grupo. Não é estranho a gente ter um fácil acesso ao álcool, nos prejudica tanto. Sim, realmente é uma questão muito bem levantada, né? Já que a gente vê o álcool, ele patrocinando esportes, a gente vê o álcool no dia a dia como maneira de comemoração, ou seja, já vem aí de uma questão cultural, vamos dizer assim. O álcool é uma das bebidas mais antigas, né? Uma das drogas mais antigas, até mesmo nos tempos bíblicos a gente vê ali a questão do vinho, de que era feito, que tinha nas festas, entende? E isso terminou ficando culturalmente associado, certo? Então, essa parte de desvincular o álcool a uma comemoração é o que é mais difícil hoje em dia. Por isso que o acesso ele é tão fácil. Agora, na questão familiar, trazendo mais para a questão familiar. O que a família precisa fazer para tirar esse preconceito, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem alguém na família que é dependente do álcool. E aí a gente já cria algo na cabeça, né? Aquela pessoa não tem futuro, aquela pessoa não agrega em nada. São vários, né? Vários quesitos que surgem. Mas como é que a gente pode, em questão de família, né, largar esse preconceito para, enfim, ajudar aquela pessoa que precisa? E não só em Perfeito. questão ali em ser familiar, né? Mas qualquer um indivíduo. Sim, sim, entendo. É importante a gente entender logo o lado da família com a situação, né? Como eu falei aqui sobre as fases básicas do que a gente vai entrando, né, do alcoolismo, quanto mais se bebe, mais próximo está da última fase. Então, a família ela termina sofrendo com isso, justamente porque é um ser, um indivíduo que faz parte ali, daquele grupo social, daquela microsociedade deles. Então, é difícil para eles verem a situação do parente que passa, certo? Mas também é difícil para quem está de fora ver a situação e tentar não julgar. Saber que existe saída é o essencial. Então, estar ali orientando, se informar sobre o assunto, entendeu? Saber com que frequência isso vem acontecendo na vida da pessoa e ela ter uma orientação sobre isso. Fica difícil, às vezes, para um indivíduo ele ouvir uma resposta de simplesmente você precisa parar de beber e ponto. Ele precisa ter um motivo para aquilo ali. Você precisa parar de beber porque está prejudicando a nossa família. Você precisa parar de beber porque está lhe prejudicando na saúde. Quantas pessoas, por exemplo, a gente vê que tem diabetes e mesmo assim fazem o uso da bebida e muitas vezes compulsivamente. Então, essa seria uma das estratégias para que a gente pudesse nortear a família, sabe? Ela ter consciência do que está acontecendo e também poder orientar o indivíduo que também sofre. Muito bem. Existe até um limite pela questão da família, nessa questão de ajudar, né? Eu posso ajudar até certo ponto com você. Qual seria
ter esse limite que a família poderia ajudar. E também nessa, as famílias também precisam ter e muito um cuidado psicológico, né? Mexe muito com o psicológico da pessoa que passa por isso e da família, né? Como eu disse no início, o álcool ele é uma droga depressora, então a tendência é que aquele indivíduo fique muito mais acuado, certo? Se existe um limite de se ajudar ou não, isso vai de acordo com a família, com a subjetividade de cada família. Infelizmente, a gente vê situações onde se tenta fazer orientação para aquele indivíduo que está passando aquilo ali, se tenta até vezes casos de internamentos em clínicas, e a solução mesmo é só quando ele toma a iniciativa de realmente sair daquela situação. Quando ele consegue observar a razão de que ele precisa parar com aquilo porque vem prejudicando, entende? Não vou dizer que, poxa, então todo mundo que toma um uísque, toma um vinho, está sujeito a isso, a gente também está sujeito a ficar doente, a adoecer, certo? No entanto, é preciso que a gente tenha um autocontrole, que isso é uma das primeiras coisas que a gente consegue observar em quem passa por essa situação de alcoolismo. Ele não tem assertividade. Então, por exemplo, se ele está em um local e alguém oferece bebida para ele dificilmente vai recusar, por conta dessa assertividade prejudicada por conta já do uso do álcool contínuo, sabe? Edson, para quem tem essa dependência de álcool, qual é o primeiro passo para sair dela? Basicamente, o primeiro passo ali é reconhecer a situação, e a partir daí você começa a ver possibilidades desse enfrentamento, já que o uso do álcool ele vai reduzir isso em você, vai ter um prejuízo de enfrentamento sobre ansiedade, sobre estresse, sobre até tomadas de decisões. A partir do momento que você decide enfrentar aquilo ali, aí a gente vai partir para as medidas, que seria o acompanhamento psicológico. Em alguns casos, a gente já consegue uma melhora muito boa, sabe, do paciente. Outros casos, talvez precise do acompanhamento psicológico e médico, um tratamento medicamentoso ali, até para tentar ajudar o indivíduo na questão da abstinência, né, que ele vai ter ali do álcool, certo? E também a gente trabalha muito na psicologia com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, sobre essas questões, sabe? Sobre essa questão de impulsividade, como o indivíduo aprende, o que é que aquilo ali significa para ele estar fazendo esse uso, entende? Pode sim chegar até um caso de internamento em clínicas, que são casos já bem afastados. Mas é preciso que o indivíduo ele tome consciência disso, que há solução. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que o senhor já falou, né, que em relação àquela onde procurar ajuda. Perfeito. Bom, inicialmente para a população em geral, né, a gente tem o SUS. Então, quando se observa essa situação, caso você seja uma pessoa que tem um posto de saúde próximo da sua casa e não queira, por exemplo, não consigo manter um acompanhamento psicológico pago ou algo do tipo, então o que eu aconselho é você ir ali no posto de saúde, conversar com um psicólogo, conversar com um assistente social, para que ela possa direcionar você justamente a um tratamento, entende? Já sobre a pessoa que, por exemplo, tiver disponibilidade e acesso a um tratamento particular, indico sim, de início, procurar um psicólogo, certo? De preferência, alguém que tenha alguma formação e especialização na área, que entenda ali aquele processo, entenda o que a pessoa está passando, porque cada ser vai ser um ser. Então, ele tem a sua subjetividade, ele tem toda a sua história por trás. Tudo isso vai influenciar o histórico que já foi dele, durante o período que ele passou nessa questão da dependência, né, da dependência alcoólica, entende? A questão da família também é importante que tenha esse acompanhamento, porque muitas vezes a gente sabe que alguns indivíduos terminam ultrapassando muito do limite, ficam agressivos e chegam em casa, causam desordem na rua,
e assim se vai. Então, quando passa a ficar assim, já é uma coisa bem preocupante. Mas se o indivíduo ele tiver como princípio o primeiro passo de reconhecer o seu problema, ele consegue alcançar os demais. Duas perguntinhas para a gente finalizar. A primeira é: tem condições da gente, vamos dizer assim, sair desse estado de dependência sozinho? E a segunda é, uma vez que a gente tomou consciência, foi atrás desses meios aí, qual é o caminho para a gente não recair? Perfeito, ótimas perguntas e muito bem elaboradas. Olha, eu não vou dizer que é uma razão, uma certeza que você não vai conseguir sair sozinho, mas eu posso dizer que seria muito mais difícil, sabe? Não ter esse acompanhamento, ao mínimo de um grupo de apoio, como o AA que eu citei, né? Mesmo que seja um grupo de apoio, mas você vai estar ali sendo acompanhado. Geralmente tem pessoas que são padrinhos seus, certo? E é isso que vai lhe ajudar a não recair. Muitas vezes não é só ter um acompanhamento com um psicólogo ou com um padrinho de uma associação como essa, que é uma associação sem fins lucrativos, sabe? Que as pessoas vão lá contar a sua história, que vão lá realmente tentar ajudar o outro e tá aí mais uma chave para não recair. É o ajudar o outro. A partir do momento que você consegue sair do fundo do poço, vamos dizer assim, e você passa a enxergar de uma maneira geral o seu problema, você também consegue enxergar que você consegue ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação. E isso previne muito, muitas pessoas de voltarem a fazer o uso, ou mesmo o uso exagerado, exacerbado, sabe? Muito bem. Edson, para a gente ir encerrando, né, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Perfeito, ok. Eu falei no início de uma psiquiatra, que é justamente a Ana Beatriz, que ela escreve o livro Mentes Depressivas. E para quem é da área de psicologia, ou quem queira entender mais um pouquinho, ela fala também, tem uma parte do livro que ela se dedica a falar sobre a questão do uso de drogas, ele diretamente ali ligado à depressão, a transtornos, entendeu? Como tem Mentes Ansiosas também, é um best-seller dela que vendeu bastante. E desse livro eu separei uma frase que eu gostei muito e que seriam justamente as minhas considerações finais, né? De simples, a depressão não tem nada. Tudo nela tem o selo da complexidade humana. A mente humana, ela é complexa. Passar por situações nesse nível é complexo. No entanto, não quer dizer que seja impossível de se passar, sabe? Às vezes a gente já está cansado de alguma situação que a gente está vivendo, mas quem está cansado, descansa e não desiste. Muito bem, Edson. Eu achei bem interessante, até porque o alcoolismo, ele não é uma doença sozinha, né? Mas ela traz várias outras, né? Exatamente, exatamente. Isso, crise de ansiedade, crise de depressão e assim se vai. Por isso que é preciso que a gente tenha esse cuidado. Muito bem, a gente Edson Heleno, no início eu bobeei um pouquinho para falar esse nome, Sem mas eu problema. consegui. E estamos aí para qualquer coisa. E a gente Disponha. agradece muito, muito, né, pela sua disponibilidade e pelos seus ensinamentos. Obrigado. Obrigado também, Marcos. O podcast Três Pilares está disponível nas principais plataformas de streaming, na sua aí preferida, tá? Então você nos segue aí para não perder os demais episódios que vem por aí. Também não se esqueça de avaliar esse episódio para que este conteúdo chegue para mais pessoas. Eu vou te pedir também para que você siga a gente nas redes sociais através do @pod3pilares. Eu assino o roteiro e edição deste episódio. Agradeço ao psicólogo Ediston e na direção está Maria Beatriz, a Bia. Eu estou te esperando na próxima quarta-feira
com mais um episódio. Até lá!